Você sabe o que realmente significa reciprocidade? Eu sou Cecília Daiana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Você entra e sai de relacionamentos e já não aguenta mais a falta de reciprocidade nas relações e a falta de responsabilidade afetiva das outras pessoas. No início é tudo mil maravilhas, mas de repente tudo muda, a pessoa some ou perde o interesse. Bom, isso tem a ver sim com reciprocidade, porque muitas vezes existe uma medida de atenção e afeto em excesso de uma das partes, e isso vai fazendo com que o outro perca o interesse. Aquele que está recebendo demais pode perder então o interesse. Então, é preciso entender que reciprocidade não tem nada a ver com estar 100% disponível para o outro a todo momento, a todo tempo. Então, se você é daquele tipo de pessoa que entra em um relacionamento e abandona tudo que está ao seu redor para simplesmente colocar toda a sua atenção, colocar tudo nas mãos do outro, você para de fazer as suas coisas e vive a vida em função desse relacionamento, você vai acabar chegando nesse lugar de você perceber que o outro está perdendo o interesse em você ou simplesmente essa pessoa acaba sumindo da sua vida e você acaba dizendo que ela não é recíproca e que ela não tem responsabilidade afetiva. Então, para entender de fato como ter reciprocidade nos relacionamentos, você vai ter que olhar para as suas carências internas e aprender a amadurecer emocionalmente falando. Por muitos anos eu vivi nesse lugar de carência e esperava que os outros, aquela pessoa que estava se relacionando comigo, suprisse determinadas carências e necessidades minhas. E o resultado disso a gente já sabe, frustração. Você percebe então que aquela pessoa ela não vai atender às suas expectativas e ela não vai então ser recíproca com você, porque você está entrando com uma energia excessiva nessa relação e ela não está tendo nem espaço para que ela possa então fazer esse fluxo de dar para você. Você já está pedindo isso dela. Você não dá nem espaço para que ela sinta vontade de estar ao seu lado. Você já está ali sufocando, pedindo atenção, gerando muitas e muitas expectativas em cima desse relacionamento e dessa pessoa. Ah, mas o que eu aprendi sobre o amor é que eu tenho que me doar para os outros de forma incondicional. Mas você acaba não sabendo nem o que é esse amor incondicional, porque o amor incondicional é quando a gente dá e não coloca nenhuma condição, ou seja, eu não espero nada em troca disso que eu estou doando. Então eu estou doando de livre vontade. E se a pessoa quiser retornar algo a mim, bem, se não, tá tudo bem também. Isso é um amor incondicional, aquilo que você faz sem ver a quem. Não necessariamente com alguém que você está tendo uma troca de uma relação afetiva, por exemplo. Para você chegar nesse ponto de amor incondicional, você tem que estar muito evoluído espiritualmente e muito maduro emocionalmente. E normalmente não é isso que a gente vê nas relações. O que a gente costuma ver são pessoas que são mais crianças carentes buscando o pai e a mãe nesse relacionamento. E sim, amar é doar-se. Porém, para que a gente ame de fato, a gente precisa simplesmente ser amor e não dar amor como um objeto ou algo que está sendo usado como uma negociação. E a reciprocidade, ela está diretamente ligada a isso. Então você é recíproco quando você dá na mesma medida em que você recebe. Mas para que você chegue nesse lugar de entender e olhar o que o outro está te dando e o que você vai dar para essa pessoa, você já tem que estar amadurecido emocionalmente, para que você olhe com os olhos da razão e não com os olhos da emoção, que no caso seria a sua carência emocional. Ah, mas você pode dizer que você já está acostumada e habituada a abdicar de tudo, abandonar tudo na sua vida para viver em função do seu parceiro nesse relacionamento. E o que eu posso te dizer é que isso é a pior furada em que a gente pode se meter. Quando a gente abandona tudo porque a gente quer doar tudo para o outro e acaba esquecendo de encher o nosso próprio copo. A gente precisa também estar inteiro para que a gente possa estar inteiro para o outro, a gente possa transbordar para o outro. É preciso que você entenda que você precisa sair desse lugar de que quando você entra num relacionamento, você abdica de tudo e todos e você coloca toda a sua atenção e toda a sua energia na pessoa que está do seu lado.
de uma forma ou de outra, em algum momento, essa pessoa vai se sentir sufocada ou ela vai perder totalmente o interesse em você, porque não existirá mais nenhum tipo de mistério, não existirá mais nada a descobrir em você, porque você já foi e já abriu todas as portas, você já falou tudo de você, já expôs tudo que você tinha de mais profundo dentro de você para essa pessoa que você mal conhece ou que, mesmo você conhecendo há algum tempo, muitas coisas elas precisam ser internas, precisam ser trabalhadas entre você e Deus. Muitas coisas a gente não fala para as outras pessoas, porque são coisas íntimas, tão íntimas, que a gente deve tratar com a única pessoa que é mais íntima da gente, com a gente mesmo e com o nosso Criador. Então, certas portas, elas nunca devem ser abertas. A gente sempre precisa estar presente nas relações, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa ter empatia, mas acima de tudo, a gente precisa entender que nós somos um ser único. Nós somos um ser individual. Então, nós precisamos sim entender que nós merecemos tanto receber, assim como nós temos o dever de doar, porque esse é o nosso papel enquanto ser humanos, nos relacionar com Deus, com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, com a natureza, com o universo. Então, esse é o princípio da vida, o relacionamento. Mas para que a gente consiga entender a verdadeira profundidade de uma reciprocidade, a gente precisa ter esse relacionamento íntimo e profundo com a gente mesmo. Então, se você se abandona, você já excluiu mais de 50% daquilo que é necessário para que você consiga ter reciprocidade nos relacionamentos. Porque a primeira coisa que você faz quando entra em um relacionamento é esquecer de você mesma. Você coloca tudo na conta do outro, você coloca todas as expectativas daquilo que você acredita que são suas necessidades, você é egóico, você é egoísta e você passa a querer só que o outro te dê aquilo que está faltando dentro de você. Quando você parte desse lugar de falta, quando você se relaciona desse lugar de falta, é praticamente impossível que o outro consiga ser recíproco com você, porque é impossível alguém suprir a carência de uma outra pessoa. A gente só supre a nossa própria carência com amor próprio. Agora, se você está assistindo esse vídeo e está falando assim, nossa, mas eu não quero mudar, eu não quero olhar para as minhas carências. Então, ficar nesse lugar, esperando alguém chegar, o príncipe encantado, o homem perfeito chegar, aquele que vai suprir todas as suas carências e necessidades. Se você ficar aí esperando isso acontecer, eu sinto muito, mas não vai rolar. E o que vai de fato te fazer superar essa situação, essa carência, essa falta de reciprocidade nos relacionamentos, é você se preparar para você viver a vida e o relacionamento dos seus sonhos. Ou seja, você precisa entrar no processo, num processo de mudança, num processo de autoconhecimento, onde você vai identificar tudo aquilo que você precisa suprir dentro de você com você mesmo, e aí sim você vai olhar para o externo e aprender então a jogar o jogo. Porque infelizmente, a gente não está falando aqui de joguinhos, sabe? Joguinhos de conquista, de sedução. Não, não é isso. Mas sim, a vida é um jogo, onde você tem que entender como funcionam os jogadores desse jogo. E no caso, o que isso significa? Que você vai ter que entender como a mente masculina funciona e como a mente feminina funciona. E você entender que você, como mulher, é diferente do homem. Ele pensa de uma forma diferente e ele tem necessidades diferentes. Então, para você entender como funciona a mente masculina e mente feminina, você precisa então encarar a vida como um jogo onde você está tentando entender como funciona o seu jogador do lado oposto. No caso, não que ele seja, claro, um inimigo, mas no caso o homem, aquele que ele é um jogador diferente de você. Então, para criar relações recíprocas, você vai precisar de uma forma ou de outra, através de conhecimentos ou através da sua experiência de vida, entender que homens e mulheres são diferentes e eles têm uma mentalidade totalmente diferente. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a mente masculina e a mente feminina. Partindo do princípio de que homens e mulheres são diferentes, como que um homem ele age em um relacionamento ou até mesmo num processo de conquista? O homem ele gosta da conquista.
ele gosta da ambiguidade. Então, se você for uma mulher que você se deixar ser conquistada por um homem, e se você for ambígua, o que é ambígua? É você demonstrar para ele que pode ser que sim, como pode ser que não. Você ser descolada, você ser desapegada, faz com que o homem receba informações que na cabeça dele vão ser contrárias. Então ele nunca vai saber se você está realmente na dele ou não. E isso você vai perpetuar durante toda a relação, independentemente de quanto tempo você esteja nesse relacionamento. Porque isso vai fazer com que o seu relacionamento ele se mantenha ao longo do tempo. Você vai conseguir manter essa ambiguidade e vai fazer com que esse homem sempre tenha interesse em você, porque você está o tempo todo deixando ele um pouquinho confuso sobre qual o seu próximo passo ou sobre o que você vai se mostrar para ele. Então você vai deixar sempre um pequeno mistério na cabeça dele e ele sempre vai estar descobrindo coisas novas para você. Então quando você, numa imaturidade, no início, já vai e abre toda a sua vida para a pessoa, você já entrega todo o ouro na mão da pessoa, como você quer, ao longo do tempo, fazer com que ele receba pequenas doses de informações ao seu respeito e que isso cause nele uma certa surpresa. Nossa, ela fez isso. Nossa, ela viveu isso. Nossa, ela viveu aquilo. Isso vai fazer com que ele sempre tenha algo a pensar a seu respeito. Agora, se você já despeja tudo de uma vez só, você faz com que ele perca essa necessidade de conquistar a sua confiança, de fazer com que você sinta segurança em ir falando para ele, contando coisas para ele ao longo do tempo, você acaba perdendo esse timing de fazer com que exista sempre pequenas conquistas diárias desse homem para você. E isso faz com que exista essa reciprocidade. E isso faz com que o homem ele direcione então a sua atenção a essa mulher. E as mulheres então, elas sempre buscam afeto e segurança nas relações, mas elas precisam aprender a ter maturidade para dosar isso de acordo com que elas recebem a atenção desse homem. E é importante encarar isso como uma grande dança. Então, é sempre ao longo do relacionamento, você vai fazendo esse movimento de ambiguidade, você permitindo com que ele conheça aos poucos quem você é. E não você entregar todo o ouro de uma vez, você colocar tanta energia no início e depois você percebe que a pessoa já não tem mais interesse e que a pessoa se afastou de você ou simplesmente sumiu e que ela não teve reciprocidade com você, porque você já despejou tanta coisa em cima dessa pessoa que ela não teve espaço para descobrir quem você é, para te conquistar e para se mostrar também ao longo desse relacionamento, porque os homens eles são mais racionais e nós somos mais emocionais. Ele vai começar a pensar, nossa, mas ela está entregando tanto para mim, eu acho que ela é emocionada, eu acho que ela é imatura, eu acho que ela é carente. Então a gente vai acabar entrando num caminho errado, onde a gente entrega demais para o outro. Lembra que reciprocidade é a medida? Então a gente acaba dando demais para o outro, inclusive informações a nosso respeito e afeto também, e acaba que o outro não tem mais essa necessidade de receber, porque ele já recebeu tanto, que ele já transbordou tanto e ele perdeu o interesse por você, porque já não existe mais essa ambiguidade e não existe mais essa necessidade de conquista. E é importante ressaltar que a profundidade nos relacionamentos vem com o tempo. Pode ser que aconteça de você viver algo muito profundo e muito intenso logo de cara, mas isso realmente acontece quando você está muito profundamente enraizado dentro de você, você se conhece muito bem e o outro também vem maduro, vem mais bem resolvido. Não que ele venha perfeito, não que você seja perfeita, mas vocês já estão mais preparados para esse relacionamento, vocês já estão mais preparados para essa profundidade, porque normalmente já vem com uma bagagem de várias coisas que aconteceram, de várias tentativas, de várias decepções, de várias frustrações, de várias expectativas não correspondidas, e você passa então a entender o valor de um relacionamento e entender que você precisa ser melhor para aquela pessoa que está ali do seu lado. Não simplesmente pelo outro, mas por você, porque você já viveu tantas decepções que você quer então entregar o seu melhor para que você receba o melhor daquela outra pessoa que está ali do seu lado. Então, qual pequeno passo você poderia ter para que você pudesse construir essa reciprocidade nos relacionamentos? É você realmente, como uma mulher,
dar espaço para que o homem te dê o sinal de interesse e você então, você dá o afeto na medida em que ele te dá atenção. Para que isso aconteça, você tem que ser um pouco racional de início. E isso inclui você manter isso durante todo o relacionamento. Vamos supor que você conseguiu fazer isso no início, mas você incorporar isso no seu jeito de ser, de você olhar as coisas com mais razão. Não que você vai se tornar uma pessoa extremamente racional, porque as mulheres são, de certa forma, muito intuitivas, mas você vai começar a ponderar, você vai começar a ter mais racionalidade nas situações e olhar com os olhos da verdade e não olhar com uma criação da sua mente ou das suas emoções e não reagir através das suas emoções ou das suas carências. Você vai partir de um lugar onde você vai analisar o comportamento que o outro está tendo com você e você vai agir de acordo com esse comportamento que a pessoa está tendo com você. Não que você não vai ter momentos em que você vai doar mais, porque muitas vezes a gente entende que quando um relacionamento já é mais longo, vai ter dias que o seu parceiro ele não vai conseguir dar 50% para você. Ele vai te dar 30% porque ele não está bem. Daí você vem e faz o balanceamento nesse relacionamento. Você dá 70% e o relacionamento vai funcionar direitinho. Mas isso são momentos que vocês vão vivenciar ao longo do relacionamento. Mas o equilíbrio deve se manter sim em 50-50, para que vocês consigam amadurecer juntos, crescer e evoluir juntos como um casal, para que esses momentos também, pode ser que você esteja um dia em 20%, para que o seu parceiro também entenda que você precisa de mais um pouco naquele dia e que ele vai te fornecer esse um pouco mais, vai cuidar de você, vai te dar mais afeto. E daí vocês vão conseguir sempre manter esse equilíbrio. E esse é o jogo do equilíbrio, de você manter esse equilíbrio. E isso sim é reciprocidade. Você entender que existe esse equilíbrio de dar e receber, em que você precisa trabalhar em você esse equilíbrio de dar e receber dentro de você, para que isso se manifeste nos seus relacionamentos, para que você não passe a doar demais para os outros e esquecer de si mesma. E da mesma forma, isso vai acontecer com quem está do seu lado. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.